O secretário de Estado da Saúde, Alexandre Ares, informou ontem, pelas suas redes sociais, que 91% dos mais de 110 pacientes que estão internados em UTIs na rede pública não estão vacinados ou não completaram o esquema vacinal. Eu vou voltar ao vivo agora com o Alan Garcia para a gente poder falar exatamente sobre isso que a gente vem tocando nessa tecla sempre. Está mais do que provado, né, meu querido Alan Garcia, de que a vacina salva e diminui consideravelmente os riscos de você ir para uma UTI, ser entubado e de morrer. É isso mesmo, né, Alan? Perfeito, Wilson. Os dados estão aí para provar exatamente a eficácia da vacina, né, de todas elas. Não existe somente uma aqui no Brasil. Estamos trabalhando com a Pfizer, tem a Coronavac, a AstraZeneca, né? Então, todas elas estão sim salvando vidas. Tem gente que está sendo infectada. Tomou, mas eu tomei e fui infectado. Será infectado. Mas você não vai para o hospital, não vai ser entubado, não vai ficar ali internado e não vai morrer. É isso que a gente está vendo. Quem são as pessoas que estão internadas? Pessoas que não tomaram as 2 doses ou tomaram somente a primeira. Tomou só a primeira, não faz efeito. Quem está aqui com a gente é o médico Rodrigo Dantas da Cruz, que vai reforçar só isso que eu estou falando aqui. E quando o Alan fala, é porque o Alan escuta os médicos. Não é porque o Alan está inventando, não. Estou certo, doutor Rodrigo? Boa tarde para o senhor. Isso, boa tarde. Apesar de a gente estar vivendo, né, um novo surto, uma nova onda da Covid-19 e agora sendo conduzida por uma variante, né, mais transmissível, que é a Ômicron, né, e as suas sublinhagens, a gente tem observado isso na prática, né? Esses dados de hospitalização e morte serem bem menores, né, em pessoas vacinadas, principalmente da população de risco, a gente já observava nos outros países onde a Ômicron já tinha aumentado, né, o número de casos, como na África do Sul, na Europa, Inglaterra, Estados Unidos. Esses indicadores de que a vacina protege, de que a vacina salva vidas, a gente já observava isso nesses países. E desde o início da epidemia, a gente só estimulou, né, a adesão à vacina justamente por acreditar nos trabalhos, né, que foram aprovados pela Anvisa para a regulamentação e liberação dessas vacinas em território nacional. Então, é como você comentou, apenas comprovam, né, que a Anvisa, que os órgãos técnicos de regulação, que as sociedades médicas estavam certas, né, que os trabalhos foram bem conduzidos e que as vacinas elas salvam vidas, mesmo diante dessa nova variante mais transmissível. Doutor, o senhor trabalha em hospitais, né? Está sempre em um hospital. Estamos entrevistando o senhor dentro de um hospital. Qual a realidade que o senhor está vendo? É essa também? Para não ficar só dizendo, eles estão falando porque o secretário disse isso. Queria ouvir a realidade do senhor. Isso. Hoje a realidade é que nós temos muitos mais casos diagnosticados na comunidade, né? Principalmente reinfecção. É muito comum reinfecção, né, diante dessa nova variante. E os internamentos têm sido bem menores, menos frequentes. A gente tem algumas enfermarias cheias, mas é como vocês haviam comentado, principalmente daquelas pessoas que não se vacinaram ou que estão com doses incompletas. Naquelas pessoas, mesmo que estão com esquema completo de 2 doses, né, principalmente, alguns deles chegam a internar, principalmente a população idosa, com comorbidades, mas a gravidade é bem menor. A gente não vê mais aqueles quadros pulmonares tão severos, aquelas pneumonias virais tão graves. Alguns pacientes idosos, quando têm Covid, quando vacinados, eles internam por descompensações de algumas doenças e algumas comorbidades, como, por exemplo, as doenças cardíacas, asmas, né, doenças pulmonares crônicas, alguns pacientes renais. Então a gente ainda observa alguns pacientes, mesmo vacinados, internando, sendo que o quadro respiratório ele é mais brando. E muitas vezes, na grande maioria das vezes, o motivo do internamento não é por uma pneumonia respiratória. Não é o que a gente via antigamente, que esse vírus ele começava com uma gripe, né, uma gripe forte e ia para o pulmão. Não, hoje a gente vê uma evolução mais benigna, mais autolimitada do vírus em um formato de gripe, né, com a apresentação
de sintomas sugestivos de gripe, mas alguns pacientes mais idosos, eles acabam descompensando da diabetes, da hipertensão e acaba internando, como a gente via antigamente, né? Que na gripe, né, que circulava antes da epidemia, a maioria dos motivos de internamento eram por descompensações de comorbidades. Então é o que a gente observa hoje, principalmente na população vacinada. Agora, quem não está vacinado, inclusive pacientes jovens, né, de 50, 60 anos, os não vacinados, esses sim, evoluem com um quadro ainda, infelizmente, muito grave. Respiratório, um miocardites, também a gente tem observado nos não vacinados. Tanto é que a gente tem visto a evolução, né, dos casos de pessoas sendo infectadas, a quantidade de mortes também aumentando, né? O último levantamento feito pela Secretaria de Estado de Saúde é que 5 pessoas morreram por Covid-19 aqui em Alagoas. Ou seja, a gente tinha zerado esse número, né, doutor? E infelizmente, Wilson, está voltando esse número a crescer. A quantidade de pessoas que morrem por dia aqui em Alagoas por causa da Covid-19. Vacine-se, cuide-se e cuide dos seus também. Wilson Júnior.